Olá, olá, senhoras e senhores, muito boa noite para todos que aqui estão. Hoje, quarta-feira, 8h07, a gente está entrando aqui para mais uma live, a nossa 13ª live. E hoje o convidado especial da noite é ele, Rui César Colin, ele que já foi meu professor, vai estar entrando ao vivo aqui com nós. Eu vou convidar e vou chamar ele já para a gente começar esse bate-papo aqui agora mesmo, tá? E olha só, se faz sentido para ti, envia essa live aqui para 5 amigos teus, tá? Os mais próximos aí que tu quer que tenha e absorva esse conhecimento de hoje, porque vai ser uma aula, tá? Vou chamar aqui então o Rui para entrar junto com nós aqui só um pouquinho. Vou aguardar aqui ele participar. Fala, professor Rui, olha, cara, que satisfação estar aqui contigo. E Que aí, demais. Thiago, boa noite. Como é que tá, meu bruxo? Tudo certo? Tudo ótimo, boa Ah, noite. satisfação ver meus alunos aí, quanto tempo aí, agora estão aí nessa vida lutando por tudo aí, que é uma satisfação muito grande pra gente que é professor, cara. Pô, cara, eu chego a arrepiar aqui. Tu sabe que quando eu comecei a falar contigo, e pra te ver, né, meu, o tempo passa, a gente já tá com cabelo branco e, e me dirigir a sua pessoa sem falar o professor, pra mim parece que eu não consigo ainda. Eu tô tentando me habituar em te chamar de Rui, tá? Porque eu até comentei na chamada que, né, tu já foi meu professor e eu tive o prazer e a honra de ser um aluno teu lá em 1900 e Guaraná com rolha, né? Então, assim, Não, omite um pouco, omite as datas aí, omite as datas aí. o tempo passa, né, Rui? Eu fui aluno lá no Colégio Almeida Ramos, que até quero fazer um parênteses, me causa uma tristeza gigante quando eu vou na capela e Uhum. passo lá em frente à escola, assim, e vejo a situação como está lá, né? Aquele colégio que a gente tem Sim. tanta lembrança boa. Agora a Ana Paula está aqui também. Gratidão em poder, né, estar aqui com você. Obrigado mesmo de coração, já Uhum. por iniciar, assim, já quero agradecer agora, tá? Tá, Thiago, isso mesmo, vai, é uma satisfação assim. Não só tu e todos os outros que estão aí com sucesso na vida, se, né, estão lutando todo dia, estão aí felizes, constituindo família. Cara, isso é uma gratidão muito grande pra gente que é professor, sabe? Verdade. Parece que a gente tem um dever cumprido, assim, né, cara? Nossa, quando te encontra aí, o pessoal na rua, às vezes, aí, professor, cara, isso é uma satisfação inigualável pra gente que é professor, sabe? Sim, vai. É incrível. E realmente, o Almeida Ramos ali sem comentários, né, Tiago? Sem comentários, não dá para se manifestar muito aí sobre a situação ali. Sim, a gente Certo? sabe, né? Tudo É, que aconteceu, é, assim, é lamentável, né? Uma história tão bonita. Eu espero de coração, eu sempre acompanho as matérias, assim, espero uhum. que volte, né, a formar alunos ali, né, não em colégio improvisado e tudo mais, como a gente sabe que tem, né? Sim, sim, Mas assim, Rui, isso mesmo. eu te conheço, mas as pessoas que estão nos ouvindo aqui, quem é o Rui? De onde é que surgiu agora o Rui biólogo, né? Que o Rui ele tem uma trajetória gigante aí de vida profissional, a carreira profissional linda. Sim, Tiago. Bom, primeiro, eu sou Rui César Collins, sou aqui a vida toda, morei aqui na Capela, aqui na divisa do Parecis Velho, aqui na Baixada do Ratão, como a gente brinca sempre com os amigos, né? Marido da Ana Paula, já há 21 anos, né? A gente começou a namorar lá, meio escondido, lá no Almeida Ramos, né, cara? Tu vê que a gente tem história lá dentro, não sei se tu te lembra disso aí. Tenho dois filhos, né? O Leonardo e o Rafael, um com 18, o outro com 13 anos, né? Estão estudando, correndo atrás, né? E assim, ó, eu não me lembro bem se partiu de aula de biologia ou de Foi matemática. matemática. Eu comecei dando aula na Almeida Ramos de matemática. Fui convidado pelo João Legário na época, faltava professor, eu nem fazia faculdade, né? Mas não tinha, né? Tu vê isso aí lá em 89, 90, por aí, 91, eu não me lembro bem. E aí comecei a dar aula de matemática, dei muitos anos de aula de matemática lá para vocês, Sim. ensino fundamental, depois ensino médio. E aí comecei a faculdade de matemática, cursei alguns 2, 3 semestres,
Mas, cara, eu sou, como é que é? Aquariano, eu acho, né? Diz que é o signo, meio aventureiro, assim, nunca acomodado, sempre tentando alguma coisa. E aí eu caí pro lado da. Fui fazer faculdade de biologia, né? E aí, mas não podia largar matemática, porque o contrato era de Sim, matemática, tem aquelas formalidades. sim. E pouca gente sabe, eu me formei primeiro como bacharel em biólogo. Antes de ser professor de biologia, eu sou bacharel. Eu fiz o bacharelado em biologia. E aí depois concluí fazendo a licenciatura em biologia, daí para dar aula também. Então posso, como biólogo, como ser professor. Né? E aí fiquei um tempo fora das escolas, das salas de aula, depois voltei de novo, né? Que não adianta, a gente gosta. Hoje eu me arrepio dando aula ainda, já há quantos anos dando aula, né? E tô dando aula para os filhos de vocês hoje, não o teu, mas de vez em quando aparece um na escola, São João e Montenegro, eu dou aula. Ah, eu sou da capela, sou filho do fulano. Pô, dei aula para o teu pai, né, cara? Tô ficando Sim, velho, né? sim, E. eu cheguei a fazer o curso, eu estudei lá no São João também, Aham. depois que saí do quartel, eu acabei fazendo eletrotécnica lá, enquanto eu fazia engenharia Isso. na Fevale, eu fiz eletro lá, e eu pude ter um gostinho pequeno, assim, de dar aula. Na época estava um pouco corrido, mas um amigo meu aqui de Novo Hamburgo, ele jogava futebol comigo na época, ele ficou sem professor na escola, uma escola, assim, profissionalizante, né, de elétrica. Daí a gente Uhum. conversando lá depois do jogo dele, tá, dele, mas eu não sabia, porque na época eu estava trabalhando já com outras coisas. Daí ele falou, não sabia, Tiagão, que tu é eletrotécnico também? Eu, sim, cara, quase engenheiro e tal. Daí, tu É não bem quer dar isso. aula? Daí eu disse, cara, eu vou embarcar, eu gosto de desafio, vou fazer isso, vou pegar essa turma que está andando. E aí eu pude dar aula e formar alguns alunos, até tem aluno da capela que formou comigo Olha ali. aí, Cara, olha aí, olha aí, foi ó. uma, Aham. foi uma pequena parte assim da minha vida aí, que alguns até nem sabem, mas foi uma gratidão, assim, foi muito gratificante para mim. Até hoje, Uhum. assim, tenho alguns ali da capela que me ligam, ô Tiagão, como é que faz esse sistema, não sei o quê? Daí eu, tá, só um pouquinho, eu dou uma olhada, Que faço um legal aí, desenho, ó. mando para eles. Isso Então, assim, cara, isso aí eu aí. imagino tu, né, que passou nas tuas mãos, por ti, centenas, não sei, milhares talvez de Nossa alunos já ao longo desses Senhora. anos, né? Cara, é muito engraçado, assim, porque a gente, como passa muita gente, muito aluno, né? Eu me lembro das caras das pessoas, mas o nome eu não consigo lembrar todo mundo. Aí tu encontra o cara no mercado, encontra você, ô, professor Rui, ô, cara, tudo bem? Tudo bem? Legal te ver. Eu sei quem é, mas o nome da pessoa e coisa, vai. E aí tu vê fora da cidade, as pessoas mudam o cabelo, as gurias principalmente, mudaram Sim, muito a fisionomia, né? não, muda, né? Muda. É, então, mas bem legal. Mas só para terminar, então, Tiago, daí eu sempre tive esse trabalho de licenciamento ambiental e então atualmente, né, eu além de dar aula, tenho um contrato lá em Montenegro, na Escola Técnica São João Batista, eu trabalho nessa área de licenciamento ambiental, né? Que é o meu extra, assim, que eu tenho uma feriadinha, fim de semana, folga, aí trabalhando licença. E aí fui me especializando, né? Fiz um curso de especialização em gerenciamento ambiental. Agora, no ano passado, fiz uma especialização em recursos hídricos para trabalhar com outorga d'água também, que os biólogos podem atuar também. Porque tudo agrega agora, né? Assim, tu encaminha uma licença, os caras precisam daquele cadastro ambiental, precisam de PPCI, precisam de. Então, eu acabei incorporando tudo, sabe? Então, o cara me procura fazer uma licença hoje, sai com a licença na mão aí, eu tô habilitado em várias áreas, assim, cara, algumas coisas não, né? E Sim. continuo dando aula só de biologia lá no curso do ensino médio, em Montenegro, né? Então, estamos aí na luta aí, se virando, né? Tem que gente para sustentar aí, Sim. né? Então Cara, estamos na correria. fantástico. Eu comecei né, eu te sigo há bastante tempo ali e fiquei olhando os vídeos teus. Então, assim, quando eu criei essa live, eu comecei uma mentoria no ano passado, e aí eu defini que em 2023 eu ia fazer coisas diferentes. E por quê? A grande intenção de estar aqui todas as quartas-feiras, hoje é a 13ª noite que eu estou aqui. Então é assim, é trazer alguém que eu conheço, ou até pessoas que eu ainda não conhecia, eu trouxe para cá, Uhum, porque a gente acaba se conectando, os teus amigos, os meus amigos, com o teu conhecimento, de alguma forma, se a gente atingir uma pessoa
com algo que a gente falar aqui, cara, eu já vou estar pleno, né? Vou transbordar, vou ficar muito feliz. Então, assim, como eu vi que tu fala bastante sobre as licenças ambientais e esse plano de gerenciamento de resíduos, são pontos que eu tenho certeza que algumas pessoas não têm conhecimento disso, né? Eu também quero aprender, então eu te lancei o convite, eu disse, cara, eu acho que seria muito interessante a gente fazer, né? É um pouco de novidade para ti, talvez, estar aqui no Instagram, mas isso aqui, eu sempre comento, assim, já tive com outras pessoas aqui que também não tinham feito e outros que fazem, assim, normalmente, e aí a gente fala como isso aqui vai longe, porque fica aqui no Instagram, vai para o YouTube e de certa forma hoje, Rui, se a gente não entrar nesse meio, cara, a gente vai ser engolido. Literalmente, assim, porque os teus filhos, né, provavelmente eles devem voar. Eu também, todo dia eu aprendo alguma coisa aqui, mas eles parece que já nasceram com o celular implantado, assim, com todos os apps e tudo mais. Então, assim, é uma geração nova, moderna, porque eles já nasceram aqui e nós nascemos lá e pegamos toda essa evolução. Então, cara, eu me permiti a errar para acertar, né? Então, estar aqui, fazer essa live toda quarta-feira é um propósito meu que eu tenho comigo, com Deus e com as pessoas, né? Então, a gente poder trazer informação é a melhor coisa do mundo. É o negócio do professor, né? Tiago, perfeito, Tiago. Isso aí eu sempre levo comigo quando dou aula, assim. Se um aluno lembrar do que eu falei, daqueles 35, 38 que estão lá dentro, cara, já, nossa, então tu encontra, se lembra daquela aula que tu me deu, que tu falou isso, isso já é uma gratificação, não pode ficar se pegando a quem não quer fazer, né? Eu sempre procuro ver o lado positivo das coisas, né? Sempre ver, aconteceu para ser bom, né? E eu tô na mesma balada que tu então, Tiago, porque assim, meus filhos me enchendo de saco desde o ano passado, pai, eles vieram atendendo as pessoas aqui em casa, na pandemia, e depois, pai, tu tem que entrar, tem que criar um Instagram, tem que voltar pro Facebook, tem que começar a expor teus trabalhos aí. E foi aí mesmo, daí eles me ajudaram ali, criaram as contas, daí eu arrumei um equipamentinho, um celular melhor, né? Comprei, porque eu sou muito desligado com essas coisas. E agora eu peguei por hábito todo fim de semana, né? Porque de semana é muito complicado. Eu gravo um videozinho, publico ali no Instagram, no Facebook, para ajudar, sim, sabe? Claro, também é uma propaganda, né? Sabe que a propaganda faz parte, né? Mas eu digo sempre, qualquer pergunta, qualquer dúvida, pergunta na boa, eu vou responder. Se não responder no dia, no fim de semana, eu vou responder, né? E para ajudar, e se uma pessoa aproveitar, já tá no lucro, né, Thiago? Essa é a ideia mesmo. Exatamente. Esse é o propósito. Então, assim, eu tenho certeza que essa aqui a gente não vai conseguir trazer tudo, né? É uma abertura e sinta-se convidado já para estar aqui em outros momentos, porque eu tenho certeza que vai faltar tempo para a gente, porque normalmente a gente fica aqui em torno de 1 hora. Eu tenho um outro conhecido, na verdade, não conhecia, conheci o irmão dele, e através do irmão dele, ele me falou, meu irmão é topógrafo. E o cara é um excelente profissional. Então a gente já fez 2 lives aqui e tem muito conteúdo. Então tenho certeza que conosco não vai ser diferente, porque tem muita coisa. Então, assim, para hoje eu separei alguns pontos que eu quero te perguntar e sinta-se à vontade também de trazer mais coisas, tá? A live é tua, é pra gente aprender contigo, tá? Perfeito, Thiago, perfeito. E assim, ó, só me controla, viu? Porque eu sou professor, já tive envolvido na política, então se eu começar a falar, eu não vou parar mais, né, cara? Eu fico até amanhã falando aqui, é barbado. Então tu me controla, claro. Vamos para a próxima, tá? Tu me monitora, tu que tem mais experiência que eu aí, me monitora aí, tá, Bruxo? Tá bom, perfeito. Não, perfeito, porque eu também sou bem falante, então eu vou monitorando aqui, vou controlando. E eu vou começar com uma coisa que eu acho que é bem importante, que é o plano de gerenciamento de resíduos. Isso, qual é a base disso? Cara, isso aí já vem tem uma lei federal, né, que gerencia isso. Isso aí a ideia é terminar com esses lixões a céu aberto no Brasil inteiro que tem, né? Por aí, aqui na nossa região a gente não vê tanto, mas ainda assim tem, mas tu vai para outras partes do Brasil, são vários lixões no meio da rua, no meio da cidade, despejando. Então, assim, ó, a legislação determina que todo resíduo que tu gera
que não seja de dentro da tua casa, aquele resíduo doméstico que se chama, se fala em resíduo industrial, mas resíduo industrial tu não precisa pensar só numa firma, sabe? A legislação prega, só que está longe de acontecer assim. Uma moça que tem um instituto de beleza, aqueles tubos de tinta, tudo, não deve ser colocado no lixo doméstico, né? O cara trabalha com uma chapeação em pinturas, latas de tinta, tudo, uma troca de óleo, né? Apesar de que essa parte da oficina mecânica evoluiu bastante, porque as empresas já são obrigadas a pegar de volta, né? As baterias hoje é muito controlado, né? A empresa não pode vender sem pegar de volta a usada. Antes não, antes os caras trocavam, tiravam aí no meio da rua, né, cara? E ainda é uma rotina muito comum que eu tento colocar para os meus clientes, assim, ó. Daí o cara tem uma chapeação em pintura, trocou um para-choque. Ele bota na frente da oficina para o cara levar ali, né? E muitas vezes essas pessoas que recolhem, elas vivem daquilo ali. Eu sei que é muito complicado, né? Só que assim, de repente ele não tem colocação, ele atira na primeira esquina, atira dentro do arroio, né, cara? Atira no lugar. O pessoal bota até uma TV, atira na frente da casa ali, não, sabe? Daí o cara recolhe, tira o que interessa, o resto ele larga no valo, larga no arroio, e isso tem produtos altamente contaminantes ali dentro, né? Então a ideia é separar, sabe? Não é que tu tem que mandar todo dia. Vamos dizer que tu tem um pequeno empreendimento. Guarda o que é da tua empresa, sabe? Tanto dentro de casa, guardado, pode ficar anos guardados ali. Mas não misturar com o lixo doméstico, com o resíduo doméstico. Isso é o base do troço, sabe? Sim. A gente vê muito isso, né? Assim, às vezes é alguma coisa que é cultural, né, Rui? Cara, eu pedalo bastante no interior, às vezes aqui, pego parte de Novo Hamburgo, Campo Bom, enfim, tem alguns lugares. Cara, daí eu olho assim, meu, por que o cara pegou? Ele pegou o carro dele, colocou o lixo dentro, rodou, sei lá quantos quilômetros, foi lá num lugar totalmente impróprio para despejar o lixo. Cara, às vezes eu penso, só pode ser. Pensa, né? É uma coisa muito confusa, cara. E tu sabe que vem há anos agora já, né, na escola, incentivando as crianças, os adultos, mas parece que não adianta, né, cara? Parece que não adianta. É complicado. Claro que, como tu comentou agora, as oficinas, assim, algumas oficinas de amigos aqui, eu vejo que hoje tem uma preocupação maior, assim, mas Sim. É porque eu acho que ali existe mais fiscalização, acredito eu. Então, até chegar na residência, eu vou te dar um exemplo, cara, eu não consigo, e às vezes eu vou na casa de uma pessoa, assim, né, visitar, e eu separo todo o lixo aqui em casa, seco, orgânico, se tem vidro, embalo, eu sempre separo. E aí, às vezes eu vou, assim, e eu vejo, cara, o resto de comida junto com plástico, sacolinha, cara, aquilo ali me dá um negócio, assim, de... Me sinto mal, sabe? Só que daí eu, né, fico quieto, não posso falar, né? Tô na casa de mas é ruim, sabe? Então, assim, é por isso que eu disse, eu acho que é uma questão de cultura, é hábito, né? A gente precisa mudar esse hábito. Então, isso que é importante o trabalho teu, né? São vários pontos, né, Thiago? Eu que trabalho com alunos, por exemplo, assim, é muito complicado tu falar em separar lixo em plano de resíduos, agora com essas novas trilhas do ensino médio, até uma dica para uma próxima live, de repente convidar mais alguém, desse novo ensino médio aí que está entrando aí, que envolve essa área, tem a área ambiental, tem outras áreas, mas é bem interessante também. Mas assim, como é que vai falar para um aluno, fulano, vamos separar o lixo, se o cara não tem nem o que comer em casa, né, cara? Se o cara tá, graças a Deus, que tá comprando o negócio, às vezes tá vendendo fios de cobre lá, né? O cara não vai ter essa mentalidade ambiental, isso é muito difícil, né? Sim. E também tem um lado da conscientização, concordo contigo. Essa semana me chamou a atenção, me lembrei, vou comentar rapidamente contigo agora, trabalhando com os alunos de Montenegro, um artigo científico, duas meninas de Montenegro da PUC de Porto Alegre, fizeram uma coleta do resíduos de Montenegro, né, urbano, seletivo e rural. Eu não vou me lembrar o nome das meninas, senão até dar os créditos para elas agora, mas não vou me lembrar o nome delas, tá? No resíduo rural, sabe
sabe qual foi a maior concentração de tipos classificável, né? Reciclável, não reciclável, de resíduo orgânico. O pessoal da área rural colocando casca de frutas, grama cortada, para ser coletado pelo caminhão para ir para o aterro, né? Pô, cara, os caras moram no meio do campo lá, meu. Tu vê umas coisas assim que chamam atenção, né, cara? Sim. Então nós temos muito trabalho para fazer ainda, né? É bom e ruim essa legislação, eu sempre digo, cara, no momento que tu abrir um pequeno empreendimento, qualquer que seja a área, isso eu vou nos... mas eu não sabia, não sei o que, a patrã me multou. Cara, é como nem tu comprar um carro, tu sabe que tu tem que pagar o IPVA, tu sabe que tem que estar com os pneus bons, o empreendimento tu sabe que tu já vai estar no custo do teu produto, aquilo ali, né, cara? Tu vai ter que ter um técnico responsável, vai ter que encaminhar para os lugares adequados, né? Mas é bem difícil, mas eu acho que nós estamos no caminho certo, sabe? Vai demorar, mas nós estamos no caminho certo. São muitos anos até que, né, até que se mude tudo isso, cara. É o passinho de formiguinha mesmo, mas é assim, se a gente não iniciar, se a gente não começar, se uma pessoa não começar, não vai ter a segunda, não vai ter a terceira. Então, é de suma importância esse trabalho de conscientização e o trabalho que o biólogo, enfim, né, que todos os profissionais da área fazem, desenvolvem aí nesse meio. Falando de lixo, porque lixo realmente é uma coisa que assombra o mundo inteiro, né? Porque as pessoas produzem muito lixo, é normal, gente. Cada vez muito lixo, cada vez mais, porque os produtos cada vez vêm mais industrializados, né? Indústria, plástico, mais caixa, embalagem. Às vezes eu pego um pacotinho de coisa e eu penso, pô, pra que precisa esse negócio aqui, meu? É só mais um negócio para poluir, né, velho? Bem isso aí, bem isso aí. Faz parte da indústria, não cabe a minha... Não adianta, é o comércio, né? Só vai mudar aí essa mentalidade. Eu sempre falo com os alunos, muitas vezes, se tu não comprar, se o povo não comprar aquele produto, preocupado com a embalagem, eles vão dar um jeito. Enquanto estiver vendendo, para que vai mudar, né, cara? Agora, se meu produto não está sendo comercializado, eu vou ter que dar uma alterada aqui, né, cara? Senão não muda. O povo tem a arma na mão, né? Eu sempre digo isso. A arma, pode dizer, a força, né? A força de fazer a mudança. Isso aí. Perfeito. Eu conversando com meu amigo ali, esse topógrafo, a gente falou sobre a questão de loteamentos hoje. Então, assim, existem várias etapas para te montar hoje. Antigamente, né, a gente até comentou numa outra live, antigamente se rasgava uma rua e depois ia lá, colocava poste, não tinha saneamento, não tinha nada, né? Era meio nas coxas, assim. Hoje não, para te abrir um loteamento, existem várias etapas. E isso também faz parte do teu trabalho, essas licenças? Sim, Thiago. Assim, daí eu faço parte de uma equipe, por exemplo, assim, para fazer um loteamento, eu sozinho não sou habilitado, né? Mas se essa área tiver qualquer tipo de cobertura vegetal, sabe? Tiver uma cobertura vegetal que quer, tiver umas plantinhas lá, tiver árvores protegidas, tiver coisa, precisa de um laudo técnico ambiental, sabe? Mas essa parte de desmembramento, de tudo, daí tem que ter um engenheiro, né? Um engenheiro da área, um arquiteto. Eu tenho uns parceiros que a gente trabalha junto, né? Então, assim, se tem uma área... Eu até brigo muito, assim, é uma mentalidade, no meu ponto de vista, muito antiga ainda, né? O cara quer fazer um loteamento numa área lá no meio do morro. Primeira coisa que ele faz, ele bota uma máquina lá e tira tudo. E aí começa a abrir as ruas, e aí começa a vender e botar as casas. Aí o cara vai lá e tem que plantar uma árvore que vai ter que levar, de repente, 5 anos para ter uma sombra. Cara, vamos planejar melhor isso, vamos planejar já uma área assim, ó. Pô, essa árvore aqui pode ficar, ó. Ela vai ficar numa esquina, ela vai ficar numa área verde, ela vai ficar na frente da beira da rua, né? Não árvores de grande porte que vão prejudicar a construção, mas de pequeno, médio porte, né? Que poderiam ficar ali já e na frente da casa do... Não, mas a primeira coisa ainda, eu vejo muito isso acontecendo aqui na Serra, em Gramado, Canela, quando a gente vai de vez em quando para lá, né? Já estão com a visão diferente lá para cima. Os caras estão abrindo as ruas no meio da vegetação. E, claro, alguma coisa tem que ser suprimida, mas não deixar zerado, né? Não meter deserto. Mas aqui na nossa região é bem comum ainda. Vai lá, mete a máquina, limpa tudo que dá, para depois fazer as ruas, para depois fazer a casa e depois plantar uma árvore de novo, né, cara? É uma coisa meio maluca, né? Sim. E tu sabe que aqui na cidade de Campo Bom, onde eu moro, a prefeitura até
que é mérito e crédito, a gente tem que falar. Esses dias eu li uma matéria no jornal aqui, que a prefeitura está disponibilizando para cada morador da cidade uma muda de árvore. Cara, eu achei muito bom, porque isso te incentiva, tu pode ir lá, tu te cadastra, tu vai lá e pega uma muda de árvore para te plantar na frente da tua casa. Então assim, pô, tem, sei lá, 65 mil habitantes. Digamos que 50% das pessoas vão... Cara, vai ser 30 mil novas árvores aqui, um novo pulmão. Até porque a cidade aqui é muito quente, né? Campo Bom tem essa fama de ser quente. A gente fica num corredor aqui, é muito calor aqui no verão. Então, assim, ter uma árvore faz diferença, né? É bem disputado a sombra aqui, inclusive, para te estacionar, alguma coisa assim. Então, isso é uma coisa legal por parte das autoridades de fazer, de incentivar a plantar. Agora, o que tu falaste faz total sentido, né? Porque primeiro vão lá, desmata tudo, abre o loteamento, aí constrói, depois planta uma árvore que vai levar mais uns, sei lá, dependendo da árvore. Assim, verdade. Ô, Thiago, assim, só esperar teu gancho, muito interessante, assim, mas são coisas que tem que se preocupar, como nem ótima ação essa das árvores, mas o pessoal ainda tem um costume, assim, eu vou me lembrando e vou falando, sabe? Eu vou plantar uma árvore na frente da minha casa, planta uma araucária. Não. A araucária é aquela do pinhão. Cara, isso vai ser uma encrenca pro resto da vida pra ti, cara. Isso vai virar muito grande, vai cair galhos da tua casa, do teu carro. Depois, para cortar, vai ter que pedir inúmeras licenças, tá? Ou aquelas canafístula que tem a flor amarela, aquelas... Cara, que isso não pode ser plantado dentro da cidade, esse tipo de árvore, sabe? Aí eu acho ela bonita. Não, dentro da cidade tem árvore de médio porte, que vão dar uma sombra, que não vão criar muita raiz. Então, tu vê, tudo isso tem que ter um acompanhamento, né? Não pode, vou plantar. Né? Depois arruma uma encrenca do tamanho do bonde para si. Né? E ainda no mesmo gancho, eu sei que, se não me engano, no Novo Hamburgo tem uma legislação bem interessante, que os caras do loteamento, novo agora, eu acho, eles não podem mais, quem comprou terreno... Eu não sei se é oficial isso, não sei se é no Novo Hamburgo, mas eu ouvi falar, um colega meu falou, o cara não pode mais tapar todo o terreno com concreto. Ele tem que deixar uma área sem cobertura de concreto, para ter infiltração da água, para tentar diminuir o alagamento das ruas, né, cara? Tu vê pequenas ações que pode, nossa, se cada terreno deixar ali 5 metros quadrados ali, a diferença é que vai dar a água incorporando naquela área, que vai deixar de correr para a rua, que vai deixar para ir para um lugar aí, né? Sim, isso. Então tem muitas ações. Isso aí é outra coisa que aconteceu na cidade, né? Tudo concreto, asfalto, e aí acaba tendo muita inundação. Isso aí é uma coisa que a gente... E é cada vez mais comum, cara. Assim, aqui, esses dias aqui na cidade, ao lado, aqui também, Sapiranga, eu olhei um vídeo aqui que o pessoal tinha postado. Cara, tinha mais de 1 metro de água no lugar que eu até passei depois lá. Eu disse, meu, não dá para acreditar. Mas daí eu fiquei olhando a geografia do lugar lá. Eu disse, não, mas meu, o que tinha de espaço ainda, onde a água poderia absorver é concreto. Agora, concreto. Aí, realmente, assim, a água subiu e aí as bocas de lobo não dão conta, porque o volume de água é muito... Não tem. Só mais um gancho da árvore, concordo plenamente, porque assim, tem árvores e tem árvores. Não adianta o cara querer colocar na frente da casa. Eu vejo, porque eu vou te dar um exemplo bem pertinho da minha casa, tem uma pessoa que plantou 2 ou 3 pés de plátanos. Cara, os plátanos é aqueles, para quem não sabe qual é a árvore, é aqueles que a gente subindo pela BR-116, sentido Nova Petrópolis, é aquelas árvores que 2 homens de braço grande não conseguem abraçar. Então aquela ali, cada um, né? Mas eu acho um pouco exagerado. Inclusive, um outro ponto que deve ser importante ser observado, por exemplo, o lado da minha casa é o lado que não passa a rede elétrica. Do outro lado, sim. Então, isso. Quem tem a casa do lado da rede elétrica, eu vou plantar um pinheirinho baixinho aqui que dá para mim cortar, para mim podar uma árvore. Não adianta ali plantar uma caneleira, um negócio que vai dar lá daqui uns dias tá batendo nos fios, daí já é outro enrosco, né? Aí já vai ficar o pessoal aqui no sul tem uma paixão por plantar figueira, né, cara? Todo mundo quer plantar uma figueira, né? Cara, figueira em área urbana... Cara, a raiz entra na tabulação das casas. Quando vê, tá saindo um vaso da tua casa, uma raiz. Quebra muro, vira tudo. Eu tenho os caras, vem cá, vamos fazer uma transição, eu quero cortar essa figueira fora.
É uma encrenca, né, cara? Fio, pega nos fios de luz. Não são árvores para dentro da área Não, urbana, né, cara? não Não é são, pra... mas é aquela cultura que tem que ir mudando, né? Devagar, não adianta se estressar, tem que ir devagar ajeitando isso aí, Sim. né? A Tássia, minha namorada, ela ama figueira. Eu sempre falo, calma, que o dia que nós tiver uma área de terra, uma chácara, uma fazenda, nós vamos ter quantas figueiras quiser, mas enquanto for em casa, É bem isso aí mesmo, não é bem tem isso aí. paz. É. Tá, maravilha. Ô, Rui, e falando já, assim, puxando o gancho para a propriedade rural, Segue. o que que significa essas siglas que a gente que mudou agora do INCRA, agora é CCIR, tem a ITR, o CAR, o que que significa cada uma delas? Assim, ó, Thiago, isso é. ah, eu não tinha nada a ver com esse negócio de CAR, ITR, ICE, que não faz parte, não precisa ser biólogo para fazer isso aí, né? Uhum. Mas aí chegava o cara aqui e encaminhava a licença, precisa ter o CAR, precisa ter o ITR, precisa ter o CCIR, e eu acabei juntando tudo. Então hoje o cara vem aqui, é barba, cabelo e bigode, eu brinco assim, né? Tu faz fácil, tu faz, faço, outorga d'água, tu faz, faço, e acaba fazendo tudo mesmo, né? Então, assim, é uma área rural hoje, considerada rural pelo perímetro urbano, né? Tem o perímetro urbano e o perímetro rural, tu sabe o que eu estou falando, né? Precisa ter 3 documentos. O CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural, tá? Que está desde 2017, 16, ali em pauta, ia terminar, mas está sendo renovado, onde tu tem que delimitar 20% da tua propriedade como uma reserva legal. Tá? Ele é feito uma vez só. Tu pode alterar de vez em quando, tu vai mapear dentro de um satélite do governo ali, parecido com o Google Earth, assim, sabe? 20% da propriedade como reserva legal, ou seja, aquela ali é a parte que tu vai ter que um dia vai ter que deixar sem mexer. Hoje não, ainda não chegou nesse ponto, sabe? Então esse é o CAR, Cadastro Ambiental Rural. Não tem imposto a pagar, não tem nada, só paga o técnico, né, que faz, a pessoa que faz, tá? Vale para sempre. O segundo documento que uma propriedade rural tem que ter é o antigo INCRA, hoje é o CCIR, tá? Esse é o documento baseado na reforma agrária, tá? Tu vai fazer um documento ali dizendo o que tu tem em cima da propriedade, se tu tem gado, se tu tem plantação de eucalipto, se tu tem... Como tu explora a propriedade, quantas pessoas vivem daquela propriedade ali, tá? Esse antigo INCRA, ele vinha nas casas das pessoas uns anos atrás, o governo entregava pelo correio de 5 em 5 anos, só que até 2020 era de 2 anos e agora é para ser anual. Todo ano tem que fazer a declaração pelo INCRA, é todo online também. Tem um imposto para pagar, mas um imposto bem barato, assim, dá às vezes 5, 10, 15, 20 pila, depende do tamanho da propriedade, né? E aí, qualquer transação que tu vai fazer da área de área rural, vai pagar um empréstimo no banco para comprar um trator, precisa desse documento. Tu vai arrendar a terra, precisa de documento. Vai vender, precisa de documento, tá? Então, é o CCIR. Isso está vinculado ao INCRA. E o terceiro documento que toda propriedade rural tem que ter é o ITR. Esse é o Imposto Territorial Rural. Isso é Receita Federal já, né? Tu vê, esse não tem. Todo ano tem que fazer essa declaração como se fosse uma declaração de imposto de renda. Tu tem que declarar ali quanto vale a tua propriedade, quanto vale a tua produção, quanto vale os teus bens que tem em cima, teu patrimônio, né? E é uma declaração anual, sempre em setembro também, agora eles adiantaram um pouquinho para agosto e setembro. Geralmente faz o INCRA e o ITR junto, já faz as certidões, sai na hora ali, esse tem um imposto para pagar também. Mas é bem tranquilo, o cara faz, é ele que dá o valor da terra dele, quanto é, quanto não é, né? Então são esses 3 documentos que qualquer movimentação hoje da área rural que tu queira fazer, tu precisa ter, tá? É o ICAR, o ITR e o CCIR. Sim. Até no momento esses dias, agora, semana passada, eu peguei a listagem de documentos para transferência de um imóvel numa cidade vizinha aqui, e aí, um dos itens ali, se é imóvel urbano ou se era rural. Daí eu Isso. li embaixo do rural, para fazer a transferência é necessário apresentar esses documentos. Então Sim, se é rural, tem que ter essas certidões atualizadas, tá? Tu entra no sistema, tu tira o ITR e está em dia, tu tira o CCIR e está em dia, não está em dia, e o CAR, tu tem que ter essas 3 certidões, esses 3 documentos em dia para fazer qualquer movimentação, como tu disse, sendo área rural, né?
Sim. E também tem uma outra situação que ocorre bastante em alguns municípios. Tu tem uma área que tu explora a agricultura dentro da área urbana, né? Isso é uma coisa que acontece muito aqui em Capela, por exemplo. Tu está dentro do perímetro urbano do município, instância deve ocorrer isso também. Só que tu é um produtor rural. Pelo mapeamento ali, os caras fizeram área urbana. Então, para ti não cair no IPTU, que o IPTU é uma arrecadação municipal daí, né? Tu tem que provar que tu é um produtor agrícola. E como é que tu vai provar isso? Tendo o ITR em dia, tendo o CAR em dia, tendo o CCIR em dia, e tu continua como um produtor rural, mesmo que tu tenha dentro de uma área urbana. Isso é uma legislação federal que existe, né? Se tu é produtor rural, mesmo estando dentro do perímetro urbano, tu não precisa pagar IPTU. Ou é IPTU ou esses três aí, sabe? Não tem como pagar a duplicidade. Então, um jeito de também de ir, porque o IPTU, não que não tenha que ser pago, mas geralmente é bem mais caro do que o ITR e o INCRA junto, né? Isso tem acontecido aqui, estou dando exemplo da região aqui porque eu estou mais dentro, tá? Sim, Mas sim, isso. acontece bastante aqui na Lomba Grande, que é a zona rural de Novo Hamburgo. Só que, cara, a Lomba Grande cresceu assim há muito nos últimos anos e algumas áreas que eram consideradas rurais hoje já estão com o perímetro urbano. Até eu vendi uma chácara e a gente teve esse não impasse, não é esse porém, mas aqui era rural, mas agora é urbano. Mas daí, exatamente, o que tu falaste agora foi o que aconteceu. Mas a gente vai continuar produzindo na terra? Sim. Então, ainda se classifica, entra dentro do zona rural para ter essas sim, três licenças. Mas, sim. cara, isso é uma coisa que não é todo mundo que sabe, não. É uma coisa bem... É nova. Assim, ó, eu vejo aqui por onde Capela, Portão, Montenegro, Capela, a prefeitura começa a emitir os carnês ali de IPTU, mete para todo mundo, né, cara? E aí, se tu pagar, pagou, né, cara? É aquele negócio. Então, assim, tem que estar sabendo que se tu tem produção rural dentro de uma área, mesmo que seja considerada urbana, cara, se tu quer pagar o IPTU, de repente, uma valorização maior para exigir alguma coisa, mas não é necessário. Ou tu paga o ITR, ou tu paga o IPTU. Não tem como pagar a duplicidade de imposto, né? E uma coisa também que pouca gente sabe, Tiago, que a legislação mudou do ITR, por exemplo, áreas com menos de 30 hectares são isentas de recolher imposto. Não precisa mais recolher imposto do ITR. Só que tu tem que fazer declaração anual igual para manter tua certidão em dia, né? Mas tu tendo menos de 30 hectares, não precisa fazer declaração, não tem imposto para recolher. E aí tu não cai no IPTU, né, cara? Então é bem interessante isso aí. Isso eu não sabia. Eu Né? não sabia que abaixo de 30. Tá? É. E assim, Rui, e a parte da FEPAM, essa fiscalização, assim, por exemplo, tu tem uma criação, sei lá, de porco, ou tu cria vaca de leite, ou enfim, o aviário. Essa fiscalização, a FEPAM é a responsável? Assim, Tiago, deu uns 8, 10 anos para cá, a FEPAM não está mais dando conta das licenças, né? Então, eles estão dando autonomia para os municípios, tá? Os municípios têm uma autonomia até certo alcance. Vou pegar o exemplo do loteamento, né? O loteamento de até 2 hectares, tu pode caminhar dentro do município mesmo. Acima de 2 hectares, tem que ir para a FEPAM. Tá? A burocracia é a mesma, a documentação é a mesma, só que no município fica mais acessível, né? Tu consegue lá falar com os técnicos, consegue, né? É bem mais interessante. Eu fiz agora esses tempos também uma licença de arroz. Até 50 hectares, produção de arroz, o município que dá a licença. Tá? Acima de 50, FEPAM. E assim, vários itens. Esses empreendimentos que nós falamos todos antes é tudo municipal. Já agora uma coisa muito contaminante, uma retífica de óleo, por exemplo, já não é autonomia do município. Extração de areia dentro de arroio e coisa, já não é autonomia do município, é pela FEPAM. E quem é que fiscaliza isso é a Patrulha Ambiental, a PATRAN. Tá? Tem várias sedes em várias cidades aí, né? E eles são responsáveis, é um pessoal que é da Brigada Militar, né? Eu não sei que tipo de curso que eles fazem, o tempo que leva, mas eles se especializam nessa parte ambiental.
Então, é uma entidade dentro da Brigada Militar que fiscaliza essa situação. Então, eles vão nas propriedades e exigem a licença. Se não tiver licença, eles vão te atuar, né? Eles vão te chamar no Ministério Público lá para fazer um acordo e não tem escapatória. Até um tempo atrás, eles ainda faziam assim, eles te visitavam lá, um chiqueiro de porco, uma oficina mecânica, sei lá, alguma coisa. Ah, não tem licença. Eles davam até uns 30 dias, assim, ó, em 30 dias tem que levar ao menos o protocolo lá no batalhão da ambiental, provar que tu encaminhou a licença. Aí eles arquivavam o processo. Atualmente não. A patrã vem, qualquer coisa, qualquer árvore cortada irregular no terreno, qualquer pé irregular, se tu for multado, autuado, né, nem multado, tu vai ser chamado no fórum, vai ter uma audiência, vai ter um acordo se tu quer pagar lá um valor, ou tu segue com o processo. Então não tem escapatória. Se a patrã chegou, eles vêm muito por denúncia, né, cara? Mas aí estão, eu vejo aqui na região, a nosso batalhão ambiental é de Montenegro. Os caras estão com drone, os caras estão com caminhonetona zero, aí os caras estão andando dia e noite na rua, sábado de tarde, eles estão monitorando mesmo. Hoje o sistema de satélite está muito moderno, né? Os caras conseguem ver se o cara desmatou uma área aí, olha, não é que eles vão atrás, mas eles olham uma semana, tem mato, outra semana não tem mais nada, né, cara? Eles estão, então, e quem controla isso é o policiamento ambiental. O município também, os municípios também são obrigados a ter um setor de fiscalização. Mas é difícil o município ir lá autuar o cara, né? Porque tenta ajeitar, vai lá visitar, ajudar, ó, encaminha a licença, né? É difícil eles ir lá e já sair autuando. Mas acontece também, o município também tem um agente fiscalizador. Como eles têm autonomia para dar licença, eles também têm que ter um agente fiscalizador, que também pode andar na rua e pode multar e pode... ou não encaminhar a licença, dizer, ó, faz isso, faz aquilo, né? Mas é mais ou menos assim que funciona. Perfeito. Eu tenho um primo, e não quero estar errando aqui agora, mas ele tem a mesma idade que eu, serviu o exército, depois ele entrou na brigada e ficou bastante tempo no policiamento na rua, e agora ele entrou para patrulha ambiental. Sei que mudou, assim, eu vejo às vezes ele postando vídeos aí até entrando no rio lá, pegando negócio de peixe, né, fora de época, tem bastante ação deles, assim, né, não é só... Já vi também negócio de árvore, então eu acho que é isso aí que ele faz também. Sim. É importante. Qualquer situação, é muito comum ainda, é uma tradição antiga, né, negócio de aves silvestres presa, né, cara? E assim, o cara tem um canarinho em terra preso em casa, ninguém vai se incomodar, mas isso é um comércio aí, gera muita grana, cara. Hoje os caras vendem um passarinho aí por uma grana alta aí, então caçam muita ave aí silvestre, né? Então eles estão atuando nisso. No Rio, né? Eles têm lancha aqui, eu vejo no Rio Caí, para controlar a caça ilegal, para controlar a pesca ilegal, né? Que não está dentro dos padrões. Animais domésticos, animais selvagens aí, os caras estão... é complicado, né? Eu vi esses dias me comunicar aqui na Capela mesmo, os caras mataram apareceu na área urbana ali um gato maracajá. Entre um gato e uma onça, sabe? Um animal lindo, de médio porte, assim, que é nativo aqui do Rio Grande do Sul, né? Os caras aparecendo dentro da cidade, os caras metendo bala nele, né, cara? Mataram o bicho lá, o bicho inofensivo, o bicho tava lá, de repente dá uma passada. Mas é complicado mudar essa situação, né? Tá mudando, mas é complicado. Como a gente falou, é cultural, né? Isso aí são coisas que aos poucos precisam ser mudadas. E essa a outorga da água, como que funciona? Isso vale para zona rural e zona urbana, para ambas? Esse é um outro assunto, né, Thiago? É o que eu me especializei agora no passado, assim, ó. O governo do estado, o governo federal, há tempo eles estão tentando implantar tu tem uma área de terra, urbana ou rural, tu é dono da superfície, né? O que está 3, 4 metros abaixo, no caso, tu não é dono. Se tu achar um posto de petróleo lá, tu não vai ser dono, né, cara? Se tem um minério de ferro lá, tu não é dono, não é teu. Tu vai ter que pagar uma autorização, se registrar para poder explorar aquilo. Então, o governo vem a tempo querendo cobrar o uso da água.
Parece bem louco isso aí, né? Sim. Mas eles querem, como nem os caras pagam o Corsã e coisas da cidade, na área rural, quem não tem, cobrar o uso da água. Tanto faz superficial, um açude, um lago que tu represou lá de um arroio, ou como um poço artesiano, doméstico, industrial, o que for. Eles querem cobrar o uso da água. Não chegou nessa fase ainda, está tendo muita resistência. Pô, o Brasil é rico em água, né, cara? Os caras tão loucos, né, cara? Sim. Mas assim, ó, hoje em dia, qualquer poço artesiano, aquele de 50 milímetros, aquele do fundo da tua casa lá, tu tem que fazer o registro desse poço. Tu tá fazendo um prédio aqui na Capela, fiz esses dias para uma ex-colega nossa aí, ela construiu uma prédio ali no Virador, para a prefeitura dar bits para ela, precisava ter o CIOT. O CIOT é esse sistema de outorga d'água. Tu tem que registrar o poço. Ou seja, tu vai lá, faz uma foto do poço, vai pedir a matrícula, tudo, e aí tu vai marcar no mapa onde está esse poço artesiano. Tá? Então, mas daí isso não é outorga ainda. Daí, se é um poço industrial, depende da quantidade de água que tu vai usar, daí tu vai ter que caminhar a outorga d'água. Tu vai ter que fazer um aferimento de quanto tu explora daquela água por dia, por semana, por mês. E aí tem uma taxa, por enquanto é 300 e poucos reais, válida por 2 anos, geralmente, a taxa, tá, de outorga d'água. E isso vale também para água superficial. Os caras que, por exemplo, exploram, plantam arroz aí na beira dos rios, aí, né? Eles têm que ter a sua outorga d'água. Tira a água do Rio Caído, do Rio dos Sinos, tem que fazer um cálculo de quanto de água eles vão usar, o que eles vão fazer, e pagam imposto sobre essa água. Um açude de irrigação tem que ter essa outorga d'água. Mas, assim, ainda estão num sistema de georreferenciamento, eles estão mapeando onde é que estão os poços artesianos no estado. Então, tu tem que dizer, vai fazer um poço artesiano, precisa, não é ainda a outorga, isso é uma dispensa de outorga, mas tu tem que registrar o teu poço no teu nome, o que está fazendo com ele. Não sei se vão chegar ao ponto de... Uma vez o cara me disse que eles querem botar até um relógio no poço artesiano, tipo da Corsã, sabe? Tá andando, tá mais de 10 anos tá tramitando isso. Mas cada vez eles estão apertando mais, sabe? Estão indo passo por passo, devagarinho, e quando vê, nós vamos ter que estar pagando para... Eu que moro na rural aí, vou ter que mapear meu poço aí. Ah, Mas é mais ou menos isso aí, tá? tu vê, eu entendo. Cara, tem coisas que a gente ouve, mas no fundo, assim, não vai entender, né? Porque, por exemplo, tá? Eu moro aqui bem perto da minha casa, aqui tem uma empresa agora que extrai água e vende ela embalada em galões, aqueles de 20 litros. E a água Sim, sim. é uma água muito boa aqui. Hum, E eu sei que hum. esse proprietário ele levou muito tempo, anos, tentando ter essa licença, autorização para poder comercializar essa água. Uhum, Aí, uhum, uhum. é só um adendo aqui que eu vou fazer. Aí certo, mas eu não sabia disso aí, foi antes da empresa. Um dia, antes, porque eu fiz a cirurgia no pé e tive que parar de jogar futebol, tá? Mas aí, antes disso, eu tava jogando ainda, e aí tinha um amigo meu que jogava, daí ele pediu carona um dia, ele tava sem carro, sem moto, enfim. Daí eu passei na casa dele. Na época, eu até vendi uma casa pra ele, tá? Na época ele ainda morava de aluguel. Ele morava numa casa nos fundos de uma outra aqui no bairro Paulista, bem pertinho. E aí eu fui lá, dele, ô Tiagão, entra aí, eu tô arrumando os negócios. Daí eu entrei, daí eu passei assim, entre uma casa e outra, daí eu vi um cano, uma água caindo assim. Daí eu falei, ô meu, eu acho que quebrou um cano ali, tá vazando água. Ele falou, não, isso aí é 24 horas. Eu falei, como assim? Cara, daí eu falei, tá, mas é água potável dele? Cara, isso aqui já foi feito o teste, essa água aqui, tipo, é perfeita para consumo. Cara, daí eu fui lá, aquilo me deu um negócio, putz, que tristeza esse negócio, cara, tanta gente querendo tomar uma água boa, a água indo, juro, até hoje tá ali ainda, aquela bica d'água ali, Aham. cai água, os vizinhos vão, daí ele me contou que os vizinhos vão lá, assim, o mais próximo ali, pega uma aguinha para tomar, porque fica correndo 24 horas aquela água ali, e cano cheio, assim, ó, cano de 3 quartos Uhum, cheio, caindo uhum. água o tempo todo. Aí, bem recente agora, eu peguei uma outra casa, aqui em Novo Hamburgo, que fica bem próximo ao Hospital São Rafael ali, para quem conhece a Unimed aqui de Uhum. Novo Hamburgo. Então ali é uma zona que tem morro.
E esse terreno onde tem essa casa, cara, verte água. Assim, tem próximo ali até tem uma casa que o cara fez assim, ele fez o muro e ele fez uma quina no muro assim, né? Fez um 90 graus ali e colocou uma bica, para falar assim, e o pessoal vai lá e pega a água, cara. Eu passei lá, mas eu não sabia, né? Daí eu vi um monte de carro parado e eu vi o pessoal descendo com as garrafinhas assim. Daí parei para olhar e disse, olha, cara, né, pelo menos tem muita água. Como tu falou, a gente, graças a Deus, aqui, não é todas as regiões, né, mas tem bastante água, né? Legal. Duas situações, Thiago, aproveitando o teu comentário assim, né? Por que ocorre isso? O nosso lençol freático, que é a água lá do subsolo, né? Ele não é retilíneo, né? Ele segue mais ou menos o relevo, ele vai para cima, para baixo. Aqui ele pode estar a 50 metros de profundidade, em instância, o mesmo lençol pode estar a 2 metros de profundidade, sabe? Ele não é uma coisa plana, o lençol freático. Então, se tem algum morro por perto, esse lençol freático sobe, isso cria uma pressão, e aí na parte mais baixa ele jorra para fora. Isso é bem comum na nossa região aí, faz um poço artesiano aí, e ele corre, não precisa motor para puxar água, ele corre água sozinho para fora. Tá? Sim, é o caso desse... Então, isso é uma situação. E outra situação que eu queria aproveitar, então, comentar, assim, ó, isso é um pouco de ilusão, assim, eu não tomo água da Corsã porque o poço artesiano é água limpa. Cara, precisa fazer uma análise, né? Tem várias cidades aí que todo o lençol freático já está contaminado, tá? Mesmo o poço artesiano, mas é área rural, como eu te disse. Aqui na minha casa, pode ser que o poço artesiano, meu poço artesiano tem 84 metros de profundidade, eu me lembro quando fiz. Nossa, foi fundo para conseguir água. Mas esse lençol freático, pode ser que ali atrás de uma empresa, ele é um lago que está sendo jogado produtos químicos dentro. Ou atrás de um bairro aí que está sendo colocado o esgoto todo lá dentro. Então, mesmo essas bicas aí, eu não estou dizendo assim, o ideal seria fazer o mesmo uma análise bem simples, assim, né? Para ver se não tem coliformes, para ver se não tem nada contaminante, porque essa água está jorrando para fora, essa água limpa. Não é garantia, sabe? Sim. Eu sei que Montenegro, por exemplo, na área urbana, é proibido pode fazer poço artesiano para lavagem de carro, para o consumo doméstico, ele está todo contaminado. Né? Porque mas é fundo, é lá na pedra. Não garante que seja uma água completamente limpa. Isso é um pouco ilusório, um mito que se criou ao longo do tempo, assim, tá? Então, mesmo que seja a tua casa, faz uma análise simples aí. As prefeituras geralmente fazem até essa análise aí, que é bem tranquilo, para tu ver se tu tá dando água para tua família, uma água boa, limpa mesmo, potável, né? Sim. Importante então vamos lá, vamos salientar bem. Se tu tem um poço artesiano e nunca fez um teste da água, da qualidade, é importante que faça esse teste, né? Até porque daqui a pouco, eu sei que, e isso agora é pergunta, eu vou falar bobagem que tu me corrige. Eu sei que algumas águas, enfim, algum poço produz um pouco mais, essa água sai com uma quantidade acima de sódio ou acima de calcário, que aqui em Voti, se não me engano, em Voti, próximo aqui, a água lá, ela tem bastante calcário nela. Então, eu acho que depende de região, né? Mas pode encontrar isso, né? Sim, porque assim, um poço que tem 50, 80 metros de profundidade, ele passa por várias camadas da terra, né? Até chegar na superfície. E no passar por essas camadas, ele pode passar por uma mina de calcário lá no fundo, lá que está lá enterrada, uma mina de potássio, né? E não vai contaminar a água, isso não são coisas contaminantes, né? Sim. O sódio. Isso que não é assim, é fácil de habilitar para comercializar uma água mineral. Não é simples. A água, para ser considerada uma água mineral, para ser comercializada, ela tem que atingir os parâmetros que são definidos pelo CONAMA, que é o Conselho Nacional do Meio Ambiente, tá? Ele vai dizer o parâmetro, tem que ter tanto de sódio, tem que ter tanto de pH, tem que ter tanto de cálcio. Fora disso, ele não é uma água mineral, certo? E às vezes, então, as pessoas têm um poço até, é tribom, até os dentes ficar escuro por causa da água do poço artesiano. Ou na chaleira que usa todo dia, criar uma crosta por dentro, né? Isso é porque o chuveiro entupir rapidamente, né? Isso é porque aquela água tem um excesso de alguma
mesma coisa. Talvez não seja prejudicial para a saúde, mas pode tem que estar todo ano trocando o chuveiro, a torneira da cozinha, né, cara? Tudo, né? Por causa da quantidade excessiva de algum mineral que vem lá do subsolo, né? Mas isso, eu digo, os poços artesianos dentro da cidade, isso não é o maior problema. O maior problema é a contaminação mesmo por coliformes, né? Vai te infestar com vermes, vai te dar uma diarreia, vai te dar uma desidratação, isso vindo da água lá do subsolo. Pode ocorrer também, certo? Esse eu acho que é o principal, o primeiro foco de fazer uma análise de água no poço artesiano. Tá? E, claro, daí tu quiser, porque uma análise de água assim, ó, como nem o análise do sangue. Tu vai levar água lá, os caras vão coletar, eu quero 3 parâmetros, 3 coisas. Vai ser um valor, eu quero ver se não tem isso. Tu vai acrescentando, ver o que tu quer fazer. Eu sei que as prefeituras muito tempo faziam análise gratuita, mandavam para a faculdade para 3 ou 4 parâmetros ali, para ver se não era tá poluída por consumo humano, né? Agora, se tu quer ver esse negócio dos minerais, aí tu que vai incorporando na análise o que tu quer saber se tem ou não tem naquela água ali, certo? Certo. Bom, acho que esse aqui, a gente acabou puxando esse assunto, acho que então, acho que dos pontos altos aqui, que eu tenho certeza, né? Lá na mãe tem poço artesiano, né? E a água dela é muito boa, mas eu acho que nunca foi feita essa análise. Então já fica aí, eu sei que ela está assistindo, então, mãe, vamos ter que fazer essa análise aí, porque a água é muito boa, mas eu acho que nunca fez essa análise aí. Seria interessante e importante fazer, né? Tá certo. Ô, Rui, só mais uma, então, pra gente encerrar, que a gente tá quase fechando uma hora. Nossa, já deu? Nossa, tá tão bom o nosso bate-papo aí, cara. E é assim, eu te falei, isso aqui a gente pensa, vou fazer 30 minutos e quando vê falou uma hora e assim vai indo. PPCI, isso também tá englobado no teu trabalho? Ou não? Também agora tô nesse ramo do PPCI aí, cara. Também tô, porque é assim, ó, tu vai encaminhar uma licença ambiental, qualquer tipo de empreendimento, dentro da área urbana e da área rural, sei lá, pequeno empreendimento, como eu disse, eu sou mais comum assim, eu pegar, além de supressão de vegetação, não, tu vai cortar árvores, não, mas tu quer licenciar, ter uma licença em dia de uma rampa de lavagem, tá? Que é bem comum por aí. Tu tem que ter o PPCI, tu tem que ter a outorga d'água, tu tem que ter o formulário todo, né? Então eu acabei incorporando isso tudo. Assim, o PPCI, eu posso fazer o PPCI, qualquer pessoa pode fazer, Tiago, tu pode fazer um PPCI, até 1.000 metros quadrados de construção, tá? Ele ficou todo online no sistema, tu entra no Sisbom, cara, ele é chato de fazer, ele tem assim, vai abrindo páginas, tu vai completando, vai botando o que o cara produz, o tamanho, tudo, mas ele é gratuito, não tem vistoria dos bombeiros, depende. Não é que não tem, assim, depende da classificação, sabe? Tu é um troço altamente combustão, trabalha com combustível, né? Daí vai ter vistoria dos bombeiros, né? Mas assim, esse PPCI simples, tu encaminha, tu preenche ele ali, eu faço isso aí também dentro do meu encaminhamento da licença, mas ele é gratuito para qualquer cidadão. Agora, acima de 1.000 metros, ou que precisa da vistoria do bombeiro, daí já precisa do engenheiro para assinar. Daí eu não posso assinar, eu não sou autorizado a ter essa assinatura, sabe? Até porque não é a minha área, não está certo mesmo. Onde é que tem que botar extintor, onde é que tem porta de incêndio, não seria correto, eu não tenho esse conhecimento. Sim. Mas esse online, tá? Fala. A perguntou o que é o PPCI, né? Plano de Prevenção contra Incêndio. Plano de prevenção contra... Aí, Kênia, tudo bem? Essa é minha aluna, essa menina aí, cara. Foi minha aluna, já incomodei muito ela. Plano de prevenção contra incêndio, tá? Isso depois que deu aquele desastre, que a tragédia da Boate Kiss, isso aí virou assim muito profissional hoje, tá? Sim. Então é o plano de prevenção contra incêndio. Mas assim, ó, o Thiago quer ter um empreendimento lá que precisa ter PPCI. Eu encaminho para ele e os bombeiros, o Sisbom, que é o sistema dos bombeiros, acredito que a informação que eu e tu estamos dando estejam corretas. Sim. Então, se eu der uma informação errada e depois aconteceu uma tragédia, mas os caras disseram isso aqui, né, cara? Né? Então, não precisa, eles não iam ter condições de fiscalizar todo mundo, né? De vir, então eles não têm fiscalização, eles não exigem, tu compra extintor se tu acha que tu precisa, porque é tua segurança que está em dia, né? Sim. Então,
É um sistema todo online, tá? Ele tem uma taxa, o último que eu fiz, a taxa é R$ 352, ganhei uma licença para 4 anos. Se tu é MEI, microempreendedor individual, não tem a taxa, tu é isento de pagar a taxa. Aí tu ganha o mesmo alvará, direitinho, por 4 anos e isento de pagar as taxas. E assim, tem muitos municípios por aí, por exemplo, os caras não estão dando alvará mais para os caras funcionar, o alvará aqui é de localização, sabe? Sem ter o PPCI. Desde barbearia, instituto, tudo quer ter o PPCI. E a gente sabe que tem profissional na rua, e os caras estão querem cobrar 2, 3 mil reais para fazer um PPCI, que entra no sistema que tu mesmo pode fazer. Claro, às vezes tu pode ficar com medo, porque ele é chato mesmo, assim. Abre janela, cria senha e vai abrindo janela e tu vai indo por fase, sabe? Mas como nem eu que já estou acostumado a fazer isso, eu sempre, quando tem uma dúvida, eu ligo para lá e me informo direitinho, né? Mas é bem tranquilo, mas assim, quase todo empreendimento tem que ter esse PPCI. Tu tem que levar lá, bota na parede e tá em dia, né, cara? Perfeito. É bem tranquilo, tá? E sem dúvida, né? É importante, por exemplo, hoje a lei não prevê mais que seja obrigado a ter nos carros, né? Não tem mais essa. Sim. Mas eu tenho o extintor, né? E eu tenho extintor no carro. Isso. Eu vou dizer para ti que eu sou relaxado. O carro que a gente tem não tem extintor. Mas seria interessante as pessoas terem um extintor em casa, né? Elas podem salvar o teu patrimônio, né, cara? Sim. Então, tu tem um empreendimento que tu trabalha lá com um produto químico, alguma coisa, como eu falei, rampa de lavagem, ou uma empresa de imóveis. Os bombeiros não vão te obrigar a te comprar um extintor. Pô, mas tu tá numa área de risco, né, cara? Tu sabe que qualquer choque elétrico, qualquer coisa ali pode causar... E tu pode salvar o teu patrimônio com um extintorzinho pequeno. Claro, ninguém vai salvar um incêndio aí, né, cara? Não vamos ter... né? Mas assim, ó, na tua casa é interessante ter um extintor em casa. Mas não precisa, assim, esse PPC em si, não precisa, os caras vão, tem que ter tanto extintor, tem que ter... Não, é online, não vem historiar, vai na informação que tu tá dando, que seja certa, né? Pergunta se tem 2, 3 andares, se tem subsolo, tamanho que tem, janela, tamanho do prédio, né? Alvenaria ou de madeira, né, cara? Mas é bem simples, assim, e é outra coisa que está sendo exigida hoje, cada vez mais, para qualquer tipo de empreendimento que tu vai fazer. Sim. Então fica a dica, se não consegue fazer sozinho, procura um profissional capacitado, Isso. Da cidade, mora, e faz, né? Porque senão... vamos lá, vamos partir do mais importante de tudo, é uma vida, ou mais... né, que está em jogo, né? Então não é qualquer coisa, partimos desse ponto. E aí também para te ter o teu negócio funcionando redondinho, certinho, é importante que esteja com o PPCI em dia. Rui, eu sei que a gente tem muito mais assuntos, tá? E eu quero que tenha mais assuntos, então assim, se tu tem mais alguma coisa para colocar, fica à vontade. Mas eu quero deixar esse gostinho de tem mais assunto para um próximo encontro, e aí a gente pode estar aqui novamente trazendo informação para toda a nossa audiência aí nos acompanha. Não, Tiago, isso mesmo, assim, ó, então para finalizar, assim, eu ando por aí e tudo, a gente anda vendo cliente aqui, cliente ali, eu vejo às vezes as pessoas que dependem do público trabalhando com a porta fechada, o portão fechado, com medo da fiscalização, com medo da patrã, porque não sei se criou um pouco assim um mito de que é um troço absurdo, sabe? E às vezes, depois que a patrão ou a prefeitura te visitar, tu vai pagar muito mais imposto do que tu encaminhar a licença. Não é mais um bicho de 7 cabeças a licença, sabe? Eles não estão exigindo coisas astronômicas, sabe? É bem simples, consulta um técnico. Às vezes eu vejo assim, os caras também importam portão fechado. Fulano, a patrão passou por aí me olhando, não sei o quê. Cara, quem é que vai chegar num comércio com a porta fechada, né, cara? Então, às vezes, o processo é muito mais simples do que se imagina. E os caras não, mas eu não vou fazer, eu não vou gastar isso, é uma bajada, não sei o quê, não vou fazer. Então, perdendo. Então, o vizinho bota uma placa bem grande na frente, lá vai sair na frente, né, cara? Mete um placão na frente, em dia, com órgão ambiental, isso hoje é comércio, vai fazer né? diferença. É que nem produto orgânico, né? Hoje faz diferença
diferença tu dizer assim, esse ovo aqui é orgânico, essa alface é orgânica, tem um valor a mais. Então tu tá agregando valor ao teu produto que tu vai entregar fazendo a coisa certa, né? Sim, isso aí. Então isso aí, procura um técnico, confirma, vê se precisa, não precisa, vê se está dentro do teu custo, não está, mas se legaliza e trabalha tranquilo, sabe? Não precisa ficar se espiando, cuidando, se escondendo, né? Conversa, vamos trocar uma ideia comigo, com outros parceiros meus aí, né? Bem tranquilo. E, Thiago, também, então, agradeço, assim, muito o convite, né, cara? Estou à disposição quando quiser conversar de novo, de repente, outras coisas. Eu gosto de conversar, né? Na área da educação, de repente, como eu falei, né, assim, bastante. Estamos aí para ajudar, como se alguém, 1 ou 2 ou 3, 4 pessoas assistirem. E obrigado, estou vendo aqui o pessoal aí que eu conheço está entrando aí, tá dando uns parabéns aí. Bora tinha que juntar essa gurizada. Não, tem que juntar essa gurizada aí, uma hora dessa aí, para mentir um pouco, né, cara? O pessoal aí que era nosso colega da capela aí. Tá bom? Obrigado, então, por tudo. Gratidão. Eu acho que tá na hora, né? Vou se despedir. Fica à disposição, meu bruxo, tá? Tudo de bom para vocês, para tua família. Um abraço para ti, para Ana, para teus filhos aí. Muito obrigado, cara. Demais poder, mais uma vez, gratidão mesmo, cara. Obrigado por estar junto comigo aqui nessa live. Que seja a primeira de muitas outras, tá bom? E até um churrasco aí, se Deus quiser. Valeu, meu bruxo. Um abraço. Valeu. Deus. Até mais. Tudo de bom.